Dizem que o coração é um órgão engraçado, não é? A gente passa a vida toda achando que ele serve apenas para bombear o sangue, mas na verdade ele é o cofre de todas as nossas maiores decepções. O meu, aos 68 anos, decidiu que não aguentava mais guardar tanto peso. Eu estava sentada no terceiro banco da Igreja Comunitária da Graça, o mesmo lugar que ocupo há 3 décadas, desde que meu marido, o Miguel, ainda estava aqui comigo. Era um domingo de sol forte, daqueles que fazem o vidro colorido das janelas da igreja projetar sombras bonitas no chão de madeira. O pastor estava falando sobre o amor ao próximo, e eu me sentia em paz, segurando minha Bíblia desgastada. Mas, de repente, o ar pareceu virar chumbo. Sabe quando você tenta puxar o fôlego e parece que o mundo ficou sem oxigênio? Foi exatamente assim. Senti um aperto, como se uma mão invisível estivesse esmagando minhas costelas, e meu braço esquerdo começou a formigar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Tentei me levantar, talvez para ir até o fundo pegar um copo de água, mas minhas pernas simplesmente não responderam. Eu vi as cores do altar se misturando, o azul do vitral derretendo no dourado da cruz, e a última coisa que ouvi foi o grito da Zélia, minha amiga de banco, chamando meu nome antes de eu atingir o chão frio. O que eu não sabia naquele momento, enquanto as trevas me levavam, era que o meu desmaio seria apenas o começo de uma revelação muito mais dolorosa que qualquer infarto. Enquanto eu era levada às pressas para o hospital, com as sirenes cortando o silêncio da manhã de domingo, os médicos tentavam desesperadamente salvar a minha vida. Eu precisei de uma cirurgia cardíaca de emergência, uma ponte de safena que não podia esperar nem mais 1 hora. Eu estava ali, entre a vida e a morte, uma folha seca sendo levada pelo vento, e o hospital fez o que qualquer um faria. Começou a ligar para o meu contato de emergência, minha única filha, a Cláudia. Eles ligaram 1 vez, nada. 2 vezes, caixa postal. 3, 10, 20 vezes. Ao todo, minha gente, foram 47 chamadas. 47 vezes que o telefone dela tocou em algum lugar, enquanto eu estava com o peito aberto em uma mesa de cirurgia. Mas a Cláudia nunca atendeu. Por 3 dias, eu fiquei em um limbo, mergulhada em um coma induzido, cercada por bips incessantes e máquinas que respiravam por mim. E quando eu finalmente abri os olhos, com a garganta seca e a mente ainda anuviada pelos remédios, a primeira imagem que vi não foi o rosto da minha filha. Não foi o sorriso do meu neto, o Nando, que é a luz dos meus olhos. O que eu vi foi a tela do meu celular, que alguém tinha deixado ali na mesa de cabeceira. E a primeira coisa que apareceu quando a tela acendeu foi uma notificação de uma rede social. Era uma foto da Cláudia, radiante, com um chapéu de palha enorme, segurando uma taça de champanhe em uma praia de águas cristalinas. Ela estava abraçada com a família do marido dela, todo mundo rindo, com o sol batendo no rosto, e a legenda. Aquela legenda foi o que realmente parou o meu coração pela 2ª vez. Viagem em família, sem estresse, sem drama, puro refúgio. Naquele momento, enquanto eu sentia a dor física dos pontos no meu peito, uma dor muito maior se instalou na minha alma. Entendi, com uma clareza que só a beira da morte nos dá, que ela não tinha perdido as ligações. Ela não estava em um lugar sem sinal. Ela tinha escolhido o silêncio. Ela tinha bloqueado o mundo para que o meu drama, ou seja, a minha própria vida, não estragasse o champanhe dela. Eu fiquei ali, olhando para aquela imagem de felicidade perfeita, enquanto o tubo na minha garganta me lembrava que eu estava sozinha, ou quase sozinha, porque, para a minha surpresa, quem estava sentada na poltrona ao lado da minha cama, com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias, não era ninguém do meu sangue. Era a Simone. Vocês devem estar se perguntando quem é a Simone, não é? Ela foi minha aluna há 15 anos. Uma menina que o mundo tinha dado como perdida, que sentava no fundo da sala e não falava com ninguém. Eu vi algo nela que ninguém mais viu. E hoje, ela é uma assistente social brilhante. Foi ela quem, ao saber por um grupo de WhatsApp da igreja que eu tinha passado mal, correu para o hospital. Foi ela quem mentiu dizendo que era minha parente para poder assinar os papéis da cirurgia que me salvou. Foi ela quem segurou minha mão por 5 noites seguidas, enquanto a minha própria filha postava fotos de paz e amor na areia. Sabe, eu sempre acreditei que a gente colhe o que planta, e eu passei a vida inteira plantando amor na vida da Cláudia.
Fiz sacrifícios que só uma mãe sabe fazer. Trabalhei em 2 empregos para que ela pudesse fazer a faculdade de arquitetura que tanto queria. Vendi joias que eram da minha mãe para pagar o casamento luxuoso dela com o tal do Ricardo, o marido dela que sempre me olhou por cima do ombro. E ver aquela foto ali, naquele momento de tamanha fragilidade, foi como levar um tapa na cara depois de ter passado anos oferecendo a outra face. Mas eu não chorei. No hospital, cercada por aquelas paredes brancas e frias, eu tomei uma decisão. O silêncio da Cláudia seria respondido com o meu próprio silêncio. Eu não ia ligar, não ia cobrar. Não ia mandar mensagem implorando por atenção. Se você está acompanhando essa minha história e já sentiu na pele o que é ser deixada de lado por quem você mais ama, ou se você acredita que a família que a gente escolhe às vezes é mais leal que a de sangue, eu queria te pedir um favor. Clique no botão de curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a saber que eu não estou falando sozinha e que esses relatos de vida podem alcançar outras mulheres que precisam de força para impor limites. Comente também se você já passou por algo parecido. Eu leio tudo com muito carinho. Compartilhar esses momentos é uma forma da gente se curar juntas, não é? E agora, eu preciso te contar como tudo isso começou, para você entender que o infarto na igreja foi só a gota d'água de uma vida inteira de renúncias que, no fim, pareciam não ter valido de nada. A minha história com a Cláudia sempre foi de uma dedicação absoluta da minha parte. Quando o Miguel faleceu, há 12 anos, ela era o meu mundo. Ele se foi dormindo, um ataque fulminante, e eu me vi viúva aos 56 anos, com uma casa grande para cuidar e uma filha que estava começando a vida. O Miguel era um homem bom, um mestre de obras que construiu cada parede da nossa casa com as próprias mãos. Ele sempre dizia: Silvia, o que a gente constrói com suor, ninguém tira, mas o que a gente constrói no coração dos outros é o que fica para a eternidade. Depois que ele partiu, eu foquei toda a minha energia em garantir que a Cláudia não sentisse falta de nada. Eu era professora de português em uma escola estadual, e quem é professora sabe que o salário mal dá para os gastos básicos. Mesmo assim, eu dava aulas particulares à noite, corrigia pilhas de redações até as 2 da manhã, tudo para que ela pudesse ter as roupas de marca que as amigas tinham, para que ela pudesse viajar no final do ano. Eu lembro de uma vez, ela devia ter uns 19 anos e queria muito fazer um curso de especialização que era caríssimo. Eu não tinha o dinheiro. Naquela semana, eu deixei de pagar a prestação do meu carro e passei meses andando de ônibus debaixo de sol e chuva para que ela pudesse estudar. Eu fazia isso com alegria, entende? Para uma mãe, o sucesso de um filho é o nosso próprio sucesso. Mas com o tempo, comecei a notar que a Cláudia via esses meus esforços não como um gesto de amor, mas como uma obrigação. Ela nunca dizia um obrigada, mãe. Ela dizia, finalmente você conseguiu o dinheiro. Era uma frieza que eu tentava ignorar, achando que era coisa da idade, que quando ela amadurecesse, ela valorizaria. Depois que ela se casou com o Ricardo e eles começaram a subir na vida, a distância só aumentou. O Ricardo é de uma família de posses, gente que fala de investimentos e viagens para a Europa como se estivessem falando de ir à padaria. E a Cláudia, para se encaixar nesse mundo dele, começou a ter vergonha da minha simplicidade. Ela começou a filtrar os momentos em que eu podia estar presente. Mãe, hoje o jantar é com os sócios do Ricardo. É um assunto muito técnico, você vai ficar entediada, ela dizia. E eu aceitava. Aceitava porque queria ver minha filha feliz, mesmo que essa felicidade não me incluísse. O meu neto, o Nando, nasceu e eu achei que as coisas mudariam. Ah, o Nando! Um menino de cachinhos dourados e um sorriso que derrete qualquer um. Eu queria ser a avó que faz bolinho de chuva, que conta histórias, que leva no parque. Mas a Cláudia estabeleceu regras tão rígidas que eu me sentia uma estranha na vida dele. Mãe, não pode dar doce. Mãe, não fala com esse sotaque perto dele. Mãe, a gente já tem uma babá bilíngue, não precisa vir hoje. Cada frase dessa era uma pequena facada. Eu chegava em casa, na minha sala cheia de fotos dela, e me perguntava onde foi que eu errei. Eu criei uma mulher independente, forte, mas parece que esqueci de ensinar a ela a parte da gratidão. Nos últimos 2 anos, as visitas dela se tornaram eventos raros. Ela aparecia uma vez por mês, olhava o relógio a cada 5 minutos e dizia que estava exausta com o trabalho na empresa de arquitetura.
Eu preparava o almoço favorito dela, comprava as flores que ela gostava e ela mal tocava na comida. O pior era o jeito que ela me tratava na frente das amigas dela. Uma vez, eu fui levar um casaco para ela que ela tinha esquecido na minha casa e encontrei ela em um café chique com 2 mulheres. Quando eu cheguei perto, ela nem se levantou. Só pegou o casaco e disse: "Obrigada, Silvia. Pode ir agora." Ela me chamou pelo nome. Na frente das amigas, eu não era a mãe. Eu era a Silvia, como se eu fosse uma funcionária ou uma conhecida distante. Aquilo doeu tanto que eu chorei o caminho todo de volta no ônibus. Mesmo assim, eu continuei sendo a mãe que perdoa. Quando ela precisou de dinheiro para dar entrada no apartamento novo deles, porque o Ricardo tinha investido todo o capital em um negócio que demoraria a dar retorno, quem ela procurou? A Silvia. Eu peguei o dinheiro que o Miguel tinha deixado de herança para mim, a nossa reserva para a minha velhice, e entreguei para ela. "É um empréstimo, mãe. Em 6 meses eu te devolvo", ela garantiu. Já faz 3 anos, e eu nunca vi 1 centavo de volta. E eu nunca cobrei. Porque eu achava que se eu cobrasse, ela se afastaria de vez. Eu estava comprando a presença da minha filha com o meu próprio sustento futuro. Então, naquele domingo na igreja, quando meu peito apertou, o meu primeiro pensamento não foi: "Vou morrer." Foi: "Preciso ligar para a Cláudia, ela vai ficar preocupada." Que ingenuidade a minha, não é? A gente demora a acreditar que o sangue não garante a lealdade, enquanto eu estava sendo operada pelo doutor Renato, um médico de mãos firmes e olhar cansado. A Simone estava do lado de fora, no corredor gelado do hospital. Ela me contou depois que o celular dela não parava de tocar com mensagens das minhas amigas da igreja, mas que a Cláudia simplesmente ignorava as marcações nas redes sociais. Uma das irmãs da igreja chegou a comentar em uma foto da Cláudia na praia: "Cláudia, sua mãe está em cirurgia, atenda o telefone." E sabe o que a Cláudia fez? Ela apagou o comentário. Ela teve tempo de ver a mensagem, de sentir o incômodo da verdade e de decidir que a estética do perfil dela era mais importante que a sobrevivência da mãe. Acordar daquela cirurgia foi como nascer de novo, mas um nascimento amargo. O doutor Renato veio falar comigo assim que eu estava lúcida o suficiente. Ele se sentou na beira da cama, com um prontuário na mão, e disse: "Dona Silvia, a senhora é uma mulher de sorte. O seu coração sofreu um dano grande, mas a intervenção foi rápida. Agora, a senhora precisa de repouso absoluto e de apoio familiar. Tivemos dificuldade em falar com sua filha, mas o hospital deixou recados. Eu apenas assenti. Eu não queria que ele sentisse pena de mim. Eu não queria ser a velhinha abandonada do quarto 402. Então eu menti. Disse que ela estava em uma viagem de negócios inadiável e que voltaria logo. Menti para proteger a imagem de quem estava me deixando morrer sozinha." A Simone entrou logo depois que o médico saiu. Ela trazia um copo de água e um sorriso triste. "Ela não veio, né, dona Silvia?" ela perguntou baixinho. Eu neguei com a cabeça. Simone então me entregou o meu celular. "A senhora precisa ver uma coisa. Não para sofrer, mas para saber com quem a senhora está lidando." Foi aí que eu vi a sequência de postagens. A Cláudia postando vídeos de um brinde ao pôr do sol, falando sobre como a vida era curta e que era preciso aproveitar cada segundo sem energias negativas. Eu entendi o código. A energia negativa era eu. O meu envelhecimento, as minhas ligações perguntando do neto, o meu desejo de ser parte da vida deles. Eu era o peso que ela queria jogar no mar para o barco dela navegar mais rápido. Naquela tarde, enquanto o sol começava a baixar e as máquinas continuavam seu ritmo monótono, eu pedi para a Simone pegar um caderno e uma caneta na bolsa dela. Minha mão ainda tremia por causa da anestesia, mas minha mente estava mais firme do que nunca. Eu comecei a listar tudo o que eu tinha. A casa onde eu morava, que é um terreno grande e bem localizado. O seguro de vida do Miguel que eu ainda mantinha. Uma pequena aplicação financeira que eu tinha conseguido poupar com as aulas particulares. Tudo aquilo estava destinado a Cláudia, no meu testamento antigo. Eu tinha deixado até a casa para ela, achando que ela cuidaria de mim ali nos meus últimos dias. Que tolice. "Simone", eu disse com a voz ainda rouca. "Você conhece uma boa advogada? Alguém que não tenha medo de brigar?" Ela me olhou surpresa, mas com um brilho de admiração nos olhos. "Conheço sim, dona Silvia. A doutora Eliane. Ela é especialista em direito de família e sucessões. Quer que eu ligue para ela?"
Eu olhei para a janela, para o céu que estava ficando roxo, e senti uma força que eu achava que tinha morrido junto com o Miguel. Quero que ela venha aqui amanhã cedo. Eu não vou morrer hoje, Simone. Eu tenho muito o que organizar antes de partir. Nos dias seguintes, o hospital se tornou o meu escritório. Enquanto a Cláudia postava fotos de pratos de frutos do mar e passeios de barco, eu estava sentada na cama, com a doutora Eliane ao meu lado, revisando cada cláusula do meu testamento. A doutora Eliane era uma mulher direta, de uns 50 e poucos anos, que não usava meias palavras. Quando eu contei a situação, ela apenas cruzou os braços e disse: Dona Silvia, a lei protege os herdeiros necessários, mas existem formas de garantir que sua vontade seja feita e que seu patrimônio não sustente quem te abandonou. Nós passamos horas conversando. Eu contei sobre o dinheiro do apartamento que nunca foi devolvido, sobre as joias vendidas, sobre o abandono afetivo. Eu decidi que a casa, o meu maior bem, não seria mais da Cláudia. Eu ia vendê-la. Sim, vender a casa que o Miguel construiu. Eu percebi que as paredes não importavam se o amor não morasse mais nelas. Com o dinheiro da venda, eu criaria um fundo de reserva para o Nando, o meu neto. Mas com uma condição. Ele só teria acesso aos 18 anos, e a Cláudia ou o Ricardo não poderiam tocar em um centavo sequer. O restante do dinheiro eu ia doar para a instituição onde a Simone trabalhava, uma casa que cuidava de jovens em situação de risco. Eu queria que o suor do Miguel servisse para salvar vidas de quem realmente precisava, de quem valorizava o apoio de um estranho. E quanto a Cláudia? Perguntou a doutora Eliane, com a caneta suspensa sobre o papel. Eu respirei fundo. A Cláudia já recebeu a parte dela em vida. O dinheiro do apartamento, as mensalidades da faculdade que eu paguei com sacrifício, ela já teve tudo o que eu podia dar. Agora, eu vou dar a ela o que ela mais queria, a liberdade total de não ter uma mãe para se preocupar. Eu assinei os papéis com uma firmeza que me surpreendeu. Cada letra do meu nome parecia estar quebrando uma corrente que me prendia àquela dependência emocional. Eu recebi alta no 7º dia. A Cláudia ainda não tinha dado sinal de vida. A Simone me levou para casa, comprou os remédios, abasteceu a minha geladeira e se ofereceu para dormir lá. Eu agradeci, mas disse que precisava ficar sozinha. Eu precisava caminhar por aqueles corredores uma última vez, sentir o cheiro do café na cozinha e entender que aquele ciclo tinha acabado. Eu me sentei na poltrona do Miguel e olhei para o telefone fixo. Ele estava mudo, mas eu sabia que a tempestade estava chegando. A Cláudia voltaria das férias, alguém contaria a verdade para ela e o teatro começaria. Eu só precisava estar pronta para não cair no choro dela. E não demorou muito. No 8º dia, por volta das 9 da manhã, o meu celular começou a vibrar loucamente. Eram 10 ligações seguidas da Cláudia. Depois, mensagens de texto em caixa alta. Mãe, por que você não atende? O que está acontecendo? A Zélia me disse que você esteve no hospital, é verdade? Eu não respondi. Deixei o telefone na mesa da cozinha e fui cuidar das minhas plantas. Eu sentia uma paz estranha. Era como se eu estivesse assistindo a um filme do qual eu não fazia mais parte. Por volta das 2 da tarde, eu ouvi o barulho do carro dela freando bruscamente na frente do portão. Eu sabia que ela viria armada com 1000 desculpas, pronta para me fazer sentir culpada por não ter insistido mais nas ligações. Mas ela não encontrou a mãe frágil e submissa de sempre. Ela encontrou uma mulher que tinha acabado de encarar a morte e percebeu que a vida é curta demais para ser gasta com quem não se importa. Ouvi a chave girar na fechadura. Ela ainda tinha a chave, algo que eu mudaria naquela mesma tarde, e a voz dela ecoou pela casa, carregada daquele tom de autoridade que ela sempre usava comigo. Mãe, por que você está fazendo esse drama todo? Você tem noção do susto que eu levei? Eu continuei sentada, olhando para o jardim através da janela. Não me virei. O susto que você levou, Cláudia? Engraçado. Eu achei que o champanhe na praia estava muito bom para permitir qualquer susto. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir a respiração ofegante dela. O confronto tinha começado, e eu não ia recuar nem 1 milímetro. A Cláudia continuava ali, parada na minha frente, com aquela expressão que ela sempre usava quando queria me convencer de que eu estava exagerando. Sabe aquele olhar de quem fala com uma criança que não entende o que está acontecendo? Era exatamente assim. Mas enquanto ela falava, minha mente viajou para trás, tentando entender como a gente tinha chegado naquele ponto.
Porque veja bem, o amor de mãe é uma coisa que cega a gente. Eu passei décadas fechando os olhos para os sinais, achando que se eu desse um pouco mais de mim, se eu fizesse mais um sacrifício, ela finalmente me veria como alguém que merece respeito, e não apenas como um suporte financeiro ou um estorvo emocional. Lembro como se fosse hoje do dia em que vendi o colar de esmeraldas que pertencia à minha mãe. Era a única joia de valor que eu tinha, uma peça que passou por 3 gerações na nossa família. Eu guardava aquele colar para o dia do casamento da Cláudia, imaginando que ela o usaria com orgulho. Mas quando ela entrou na faculdade de arquitetura, ela veio com aquela conversa mansa. Disse que precisava de um computador caríssimo, que todos os alunos tinham, e que sem aquilo ela não conseguiria se formar entre os melhores. Eu olhei para o meu salário de professora aposentada, olhei para as contas chegando e não tive dúvidas. Fui até uma joalheria no centro, com o coração apertado, e entreguei a última lembrança física da minha mãe. Na época, eu disse a mim mesma: joias são apenas pedras, o futuro da minha filha é o que importa. Mas a Cláudia nem sequer perguntou como eu consegui o dinheiro. Ela simplesmente pegou o computador, deu um beijo rápido no meu rosto e passou o resto da noite trancada no quarto. E o Miguel? Ah, se o meu Miguel estivesse aqui. Ele era o equilíbrio. Ele sempre me dizia: Silvia, você mima demais essa menina. O mundo não vai tratar ela com esse açúcar todo. E eu brigava com ele. Dizia que ele era duro demais. Quando ele morreu, a Cláudia tinha 21 anos. No enterro do próprio pai, ela estava mais preocupada com o fato de que o velório estava simples demais para os amigos da faculdade dela verem. Eu estava ali, desabando, sentindo que metade de mim tinha sido arrancada, e ela sussurrava no meu ouvido: Mãe, por que não contratamos um serviço de buffet melhor? Isso aqui está parecendo velório de subúrbio. Aquilo foi uma facada, mas eu justifiquei. Pensei: é o jeito dela de lidar com a dor. Cada um sofre de um jeito. Como eu fui boba, minha gente. Como a gente se engana para não sofrer mais. Depois que o Miguel se foi, a nossa casa ficou silenciosa. Mas eu fiz questão de manter tudo impecável para quando ela voltasse. Eu trabalhava em 2 turnos na escola. Chegava em casa com as pernas inchadas, mas ainda ia para a cozinha fazer o jantar que ela gostava. Eu queria que ela sentisse que, apesar da perda do pai, o lar dela ainda era um porto seguro. Mas o porto seguro dela começou a ser o dinheiro que eu podia prover. Quando ela se formou, ela exigiu uma festa que custou o equivalente a 6 meses do meu trabalho. Eu fiz. Fiz dívidas, pedi empréstimo consignado, mas ela teve a festa dela. E na hora do brinde, ela agradeceu aos professores, aos amigos, ao namorado da época e, para mim, um agradecimento genérico no final. Como se eu fosse a organizadora do evento, e não a pessoa que tinha se privado de sapatos novos por 2 anos para pagar cada detalhe. O pior foi o episódio do apartamento. Isso é algo que ainda me dói de um jeito que nem o infarto conseguiu superar. Ela e o Ricardo decidiram que precisavam morar em um bairro nobre. Mãe, é o nosso status profissional que está em jogo, ela dizia. Eles tinham o dinheiro para a prestação, mas não tinham a entrada. O Ricardo, com aquele jeito de quem sabe tudo, veio falar comigo. Disse que se eu desse os 200 mil reais que eu tinha guardado da previdência privada do Miguel, eles me dariam 1/4 no apartamento novo que eu nunca ficaria sozinha. Eu acreditei. Eu entreguei o dinheiro da minha segurança para garantir o luxo deles. E sabe o que aconteceu? O quarto que era para ser meu virou o escritório do Ricardo. Quando eu ia visitar, eu dormia em um sofá-cama desconfortável na sala, e a Cláudia ainda reclamava se eu acordasse cedo demais e fizesse barulho na cozinha. O dinheiro? Ah, mãe, estamos em um momento de investimento, depois a gente acerta. Esse depois nunca chegou. Eles viajavam para a Europa, trocavam de carro, mas a dívida comigo era algo que ela fingia que não existia. Mas o que realmente me abriu os olhos não foi o dinheiro, foi o silêncio. No hospital, enquanto a Simone segurava minha mão, eu tive tempo de pensar em todas as vezes que eu liguei para a Cláudia apenas para ouvir a voz dela, e ela me atendia com um "Fala rápido, mãe, estou ocupada". Eu percebi que eu tinha me tornado uma obrigação na agenda dela, um item que ela precisava dar cheque uma vez por semana para não se sentir culpada, mas que não trazia prazer nenhum. Quando eu saí do hospital e fui para casa com a Simone, eu tive uma surpresa que me deixou com o sangue gelado.
A Zélia, minha amiga da igreja, aquela que gritou quando eu desmaiei, veio me visitar. Ela entrou na minha sala, sentou-se no sofá e começou a chorar. Eu achei que era emoção por me ver viva, mas era algo pior. Silvia, eu preciso te contar uma coisa que está me corroendo, ela disse, limpando as lágrimas no lenço. Antes da Cláudia viajar, ela me ligou. Ela não queria saber se você estava precisando de algo. Ela me perguntou se eu achava que você estava ficando esclerosada. Ela disse que estava preocupada com a sua segurança, que você andava esquecendo as coisas, que talvez fosse a hora de você não morar mais sozinha. Eu senti um frio na espinha. Eu nunca esqueci nada. Minha mente sempre foi meu maior orgulho. Fui professora de português por 40 anos. Ela disse mais o que, Zélia? Perguntei. E a Zélia continuou. Ela me pediu para, se acontecesse alguma coisa com você, eu não fizesse alarde. Que ela já estava cuidando de tudo, que já tinha até visto um lugar especializado para você. Silvia, ela estava preparando o terreno para te tirar da sua própria casa. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A Simone, que estava na cozinha, ouviu a conversa e trouxe uma pasta que ela tinha encontrado na minha caixa de correio, enquanto eu estava internada. Era uma pasta de um desses residenciais de luxo para idosos. Mas não era um lugar de repouso comum. Era uma ala de cuidados intensivos para pacientes com declínio cognitivo. Tinha um contrato pré-preenchido com o meu nome. A Cláudia só precisava de um laudo médico que atestasse que eu não era mais capaz de responder por mim mesma. O meu infarto na igreja era a oportunidade perfeita que ela esperava. Se eu tivesse tido uma sequela motora ou mental, ela assinaria aquele papel e eu nunca mais veria a luz do sol fora daquelas paredes brancas. E o melhor de tudo para ela ficaria com a curatela dos meus bens. Ela venderia a casa do Miguel, pagaria a mensalidade da clínica e o que sobrasse. Bom, o que sobrasse financiaria as próximas férias em família. Foi aí que eu entendi o tamanho da traição. Não era apenas desinteresse, era uma estratégia. Minha própria filha estava torcendo contra a minha saúde para poder herdar o que ainda não era dela. Foi naquela noite, com a ajuda da Simone, que eu comecei a minha contraofensiva. Eu não ia deixar que o trabalho de uma vida inteira caísse nas mãos de alguém que me via como um saldo bancário, com prazo de validade. A primeira coisa que fiz foi ligar para a doutora Eliane. Eu precisava de alguém que entendesse de leis, mas que também tivesse coração. A Eliane veio até a minha casa no dia seguinte. Nós nos sentamos na mesa da copa, aquela mesma mesa onde a Cláudia fazia os deveres de escola e onde eu corrigia as provas dos meus alunos. Eu mostrei a ela os documentos da clínica de repouso, contei sobre o depoimento da Zélia e sobre o dinheiro do apartamento que nunca foi devolvido. Dona Silvia, a doutora Eliane disse, ajustando os óculos, o que a sua filha está tentando fazer é o que chamamos de interdição branca. Ela quer provar que a senhora é incapaz para assumir o controle total. Mas ela cometeu um erro. Ela subestimou a sua inteligência e a sua rede de apoio. Nós passamos a tarde inteira traçando um plano. Eu não ia brigar na justiça para ter o dinheiro do apartamento de volta. Isso demoraria anos e eu não queria mais gastar minha energia com o passado. O que eu ia fazer era proteger o meu presente e o meu futuro. Nós redigimos um novo testamento. Eu deserdei a Cláudia dentro do que a lei permite, usando as provas de abandono afetivo e material durante o meu período de internação. Os áudios dela dizendo que não podia atender porque estava na praia, as fotos das redes sociais, tudo foi anexado. Mas eu não parei por aí. Eu decidi que a minha casa, o lugar que ela tanto queria vender, seria colocada à venda imediatamente por mim. Eu usaria o dinheiro para comprar um apartamento menor, em um condomínio com segurança e perto da Simone e da igreja. O restante do dinheiro? Eu criei um fundo fiduciário para o meu neto, o Nando. Ele só poderia tocar no dinheiro aos 25 anos, e somente para fins de educação ou moradia própria. O Ricardo e a Cláudia não teriam direito nem a gerir o fundo. A gestora seria a doutora Eliane. E a parte que mais me deu paz, eu fiz uma doação em vida de uma quantia significativa para a Simone. Não como pagamento, porque o que ela fez por mim não tem preço, mas como um investimento no futuro de uma mulher que realmente entende o que significa cuidar de alguém. A Simone chorou, disse que não precisava, mas eu insisti. Simone, meu bem,
Esse dinheiro ia ser gasto em champanhe na praia por quem nem quis saber se eu estava viva. Prefiro que ele pague o seu doutorado ou ajude as crianças da sua instituição. Enquanto eu organizava tudo isso, o silêncio da Cláudia continuava. Ela achava que eu estava lá, prostrada na cama, esperando por uma migalha de atenção dela. Ela não imaginava que a velhinha estava movendo as peças de um tabuleiro que ela nem sabia que existia. Eu sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ter que chegar a esse ponto com uma filha, mas alívio por finalmente parar de carregar o peso da expectativa de ser amada por quem não sabe amar. No dia em que a Cláudia finalmente apareceu na minha porta, eu já tinha assinado tudo. A venda da casa já estava aprazada, o Novo Testamento estava registrado em cartório e eu já tinha até trocado a fechadura da porta dos fundos. Eu estava sentada na minha poltrona, com um xale nos ombros, não por frio, mas porque me sentia protegida. Quando ela entrou, com aquele ar de superioridade, e começou a falar que eu tinha feito um escândalo na igreja e que as amigas dela estavam perguntando, eu apenas sorri. Cláudia, eu disse, interrompendo o fluxo de palavras dela. Senta aqui. Temos muito o que conversar, e eu garanto que dessa vez quem vai ditar o ritmo da conversa sou eu. Ela franziu a testa, estranhando o meu tom de voz. Ela estava acostumada com a mãe que pedia desculpas por existir, mas aquela Sílvia tinha morrido no domingo de manhã, entre o terceiro banco da igreja e a maca da ambulância. A mulher que estava ali agora era alguém que tinha aprendido o valor do seu próprio tempo e do seu próprio coração. Ela se sentou, meio impaciente, cruzando as pernas e olhando para o celular. Mãe, eu não tenho muito tempo. O Ricardo está me esperando para um jantar de negócios. Eu olhei nos olhos dela, aqueles olhos que eu tanto beijei quando ela era pequena, e não vi nada além de pressa e superficialidade. O jantar pode esperar, Cláudia, porque o que eu tenho para te dizer vai mudar os seus planos de férias para o resto da vida. Eu comecei a falar. Falei calmamente sobre as 47 ligações. Falei sobre a foto do champanhe. Falei sobre o contrato da clínica que ela tinha deixado na minha caixa de correio. A cada palavra minha, a cor sumia do rosto dela. Ela tentou me interromper, começou com as desculpas de sempre. Mas, mãe, a gente não tinha sinal. A clínica era só uma precaução. Eu apenas levantei a mão, um gesto simples que a calou instantaneamente. Não gaste suas mentiras comigo, Cláudia. Eu fui professora por tempo demais para não saber quando um aluno está tentando me enganar com uma história mal contada. Eu vi o momento exato em que a ficha dela caiu. Ela percebeu que eu sabia de tudo. E mais do que isso, ela percebeu que eu não estava brava. A raiva é um sentimento que ainda liga as pessoas. O que eu sentia por ela ali, naquele momento, era algo muito mais definitivo. Era desilusão. E a desilusão é um caminho sem volta. Eu já tomei todas as providências, continuei, enquanto ela começava a tremer as mãos. A casa será vendida em 30 dias. O dinheiro do seu pai já tem destino certo, e não é a conta bancária do Ricardo. O Nando terá o futuro dele garantido, mas sem a sua interferência. E quanto a mim, eu vou viver o tempo que me resta rodeada de pessoas que não precisam de um testamento para me dar um copo de água. Ela começou a chorar, mas não era o choro de quem está arrependido pelo mal que causou. Era o choro de quem percebeu que perdeu o controle da situação. Você não pode fazer isso, mãe. Eu sou sua única filha. Você está doente, não está raciocinando direito. Eu me levantei devagar, mas com uma postura que ela nunca tinha visto em mim. Eu nunca raciocinei tão bem em toda a minha vida, Cláudia. Pela primeira vez em 68 anos, o meu coração e a minha cabeça estão falando a mesma língua. E eles estão me dizendo que é hora de dizer adeus. O que aconteceu depois disso foi um turbilhão. A Cláudia gritou, me chamou de ingrata. Veja só a ironia. E disse que eu ia me arrepender quando estivesse sozinha e precisasse de alguém para me trocar as fraldas. Eu apenas abri a porta da sala e apontei para o jardim. Quem vai cuidar de mim, Cláudia, são as mãos que eu plantei com carinho, não as que estão tentando cavar a minha cova antes do tempo. Pode ir. O Ricardo está te esperando, não é? Não quero estragar o seu jantar de negócios. Quando ela saiu, batendo o portão, eu senti um peso enorme saindo das minhas costas. Olhei para a foto do Miguel na estante e tive a impressão de que ele estava me dando uma piscadinha de aprovação. Eu tinha sobrevivido a um infarto, mas o que realmente tinha me salvado foi a coragem de enxergar a verdade.
A vida é curta demais para a gente se contentar com quem nos trata como uma nota de rodapé. E eu, Silvia Ferreira, estava pronta para começar o meu capítulo mais importante, mesmo que ele tivesse que ser escrito com uma caligrafia um pouco mais solitária, mas infinitamente mais honesta. Depois que aquele portão bateu e o som do motor do carro da Cláudia sumiu na esquina, um silêncio absoluto tomou conta da minha sala. Era um silêncio diferente, sabe? Não era aquele vazio de solidão que eu sentia logo que o Miguel morreu. Era um silêncio de faxina feita, de poeira assentada. Eu olhei para as minhas mãos e percebi que elas não estavam mais tremendo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava preocupada com o que a Cláudia ia pensar, ou se ela ia ficar brava comigo. A verdade liberta, mas ela também cansa a gente. Eu me encostei na poltrona e fechei os olhos por um momento, sentindo o peso de cada decisão que eu tinha tomado naquela semana. Foi aí que a Simone apareceu na porta da cozinha, com 2 copos de suco de maracujá e aquele olhar cuidadoso que ela sempre teve. A Simone, minha gente. Eu preciso contar para vocês como essa menina entrou na minha vida, porque se não fosse por ela, eu talvez não estivesse aqui contando essa história. 15 anos atrás, eu ainda dava aulas de língua portuguesa na Escola Estadual Castro Alves. Eu estava naquela fase da carreira em que a gente já viu de tudo, mas a Simone me chamou a atenção desde o primeiro dia. Ela era uma menina magrinha, que vivia com o uniforme puído e o olhar sempre baixo, como se estivesse pedindo desculpas por ocupar espaço no mundo. Nas minhas aulas, ela não abria a boca. Enquanto os outros alunos faziam bagunça, ela ficava desenhando no canto do caderno. Um dia, eu pedi uma redação com o tema "O que é um lar para você?". Quando eu corrigi o texto da Simone, meu coração apertou. Ela não escreveu sobre móveis, sobre comida ou sobre família. Ela escreveu sobre o medo. Escreveu que o lar dela era um lugar de sombras, onde o barulho da chave na fechadura fazia o estômago dela revirar, porque ela nunca sabia se quem estava entrando vinha com um sorriso ou com um cinto na mão. Aquilo me tirou o sono. No dia seguinte, eu a chamei depois da aula. Ela veio morrendo de medo, achando que ia levar bronca. Eu só disse: "Simone, seu texto é lindo e muito triste. Eu estou aqui se você precisar de qualquer coisa." Ela desabou a chorar nos meus braços, ali mesmo, entre as classes de madeira riscadas. A partir dali, eu virei a sombra dela. Eu levava lanche extra, porque sabia que ela ia para a escola sem comer. Eu dava aulas de reforço para ela no contraturno, só para ela ter uma desculpa para não ir para casa cedo. Eu enfrentei a diretoria, enfrentei o conselho tutelar, ajudei a Simone a sair daquela situação de risco e a ir morar com uma tia que a tratava bem. Eu vi aquela menina desabrochar, vi ela passar no vestibular, vi ela se formar em serviço social. Eu sempre dizia para ela: "Simone, a sua história não define quem você é. O que define você é o que você faz com as cicatrizes que a vida te deu." E vejam só vocês, 15 anos depois, foi ela quem segurou a minha mão quando o meu próprio sangue me deu as costas. Sentada ali na sala, a Simone colocou o copo de suco na mesinha de centro e se sentou no chão, encostada na minha poltrona, exatamente como ela fazia quando era adolescente e a gente estudava gramática. "Dona Silvia, a senhora tem certeza de que quer vender a casa?" Ela perguntou baixinho. Eu olhei ao redor, para as paredes que o Miguel levantou com tanto orgulho. "Tenho, Simone. Essa casa é grande demais para uma mulher só, e tem memórias demais que agora parecem manchadas. Eu quero um lugar onde eu possa respirar, sem sentir que estou sendo vigiada por quem só quer o meu patrimônio." A gente passou o resto da tarde conversando sobre o futuro. Ela me contou que a instituição onde ela trabalha estava precisando de uma reforma urgente na ala das crianças. O telhado estava cedendo e eles não tinham verba. Eu sorri. "Pois então, minha filha, o telhado novo deles já está garantido." Era uma sensação maravilhosa saber que o meu suor e o suor do Miguel ia virar abrigo para quem realmente precisava. A Cláudia nunca entenderia isso. Para ela, dinheiro era para ostentar, para mostrar em fotos de viagens. Para mim, dinheiro sempre foi semente, e eu estava escolhendo um solo muito mais fértil para plantar o que me restava. Mas a paz daquela tarde não durou muito. A Cláudia não ia desistir tão fácil da herança que ela já considerava dela. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava meu café, a doutora Eliane me ligou.
Dona Silvia, temos um movimento da sua filha. O advogado do Ricardo entrou com uma notificação extrajudicial, alegando que a senhora não está em condições mentais de gerir seus próprios bens e pedindo a suspensão de qualquer venda de imóvel. Eu respirei fundo, mas não me abalei. A gente já esperava por isso. Doutora. Eliane, e o que a gente faz agora? Perguntei. A voz da Eliane era firme. Agora, Dona Silvia, a gente apresenta o laudo do Dr. Renato. Ele é um dos cardiologistas mais respeitados da cidade e deixou registrado que, apesar do susto físico, a sua capacidade cognitiva está intacta. Além disso, eu tomei a liberdade de pedir para a Zélia e para a outra vizinha, a Dona Guiomar, darem depoimentos por escrito sobre a sua rotina e sobre como a senhora é lúcida e independente. Elas aceitaram na hora. Sabe, minha gente, é nessas horas que a gente descobre quem são os nossos amigos de verdade. A Zélia, que frequenta a igreja comigo há 30 anos, me ligou logo depois. Silvia, minha amiga, se precisar que eu vá até o juiz falar que você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, eu vou. Aquela sua filha não sabe com quem está mexendo. A rede de apoio que se formou ao meu redor era algo que eu nunca imaginei. As irmãs da igreja começaram a se revezar para me trazer marmitas, para me ajudar com a limpeza da casa, já que eu ainda estava em recuperação da cirurgia, e até para me fazer companhia nas noites em que a Simone precisava trabalhar. Eu recebi mais carinho de estranhos em uma semana do que recebi da Cláudia nos últimos 5 anos. E isso me fez refletir muito sobre o conceito de família. A gente é ensinada que o sangue é sagrado, que mãe é mãe e filho é filho, mas a vida me mostrou que família é quem está lá quando a luz apaga e o chão some. Família é quem atende o telefone na 30ª ligação do hospital, e não quem posta foto de champanhe enquanto a mãe está entre a vida e a morte. A Cláudia continuou tentando me atingir. Como ela não conseguia falar comigo por telefone, eu acabei bloqueando ela depois do escândalo na sala. Ela começou a usar o meu neto, o Nando. Aquilo foi o que mais me doeu. Um dia, ela mandou um vídeo do menino dizendo: "Vovó, por que você está brigada com a mamãe? Eu queria ir na sua casa brincar de carrinho, mas a mamãe disse que você está doente e que não pode ver ninguém." Eu chorei quando vi aquele vídeo. O Nando é uma criança pura, ele não tem culpa da mãe que tem. Mas eu sabia que se eu cedesse ali, ela usaria o menino para me manipular e para conseguir o que queria. Eu liguei para a doutora Eliane e perguntei se havia uma forma legal de eu ver o meu neto sem ter que passar pela Cláudia. "É difícil, Dona Silvia. Enquanto ele for menor de idade, os pais têm a guarda. Mas a senhora pode pedir o direito de visitação como avó. Só que isso vai gerar uma briga judicial ainda maior." Eu pensei bem. Eu não queria levar o Nando para dentro de um tribunal. Então eu decidi ter paciência. Eu sabia que a verdade sempre aparece. Se eu me mantivesse firme nas minhas decisões, um dia o Nando entenderia quem era a avó dele de verdade. Os dias foram passando e a venda da casa foi concretizada. Um casal jovem, que estava esperando o primeiro filho, comprou o imóvel. Eles ficaram encantados com o jardim que o Miguel cuidava com tanto zelo. No dia em que assinei a escritura final, eu levei o casal para dar uma volta pela casa. Mostrei onde o sol batia mais forte de manhã. Mostrei o esconderijo que o Miguel fez atrás de uma estante para guardar as ferramentas dele e dei para eles uma muda da minha roseira favorita. Que essa casa traga para vocês a mesma alegria que trouxe para mim por muitos anos, eu disse, com o coração em paz. Eu estava saindo dali com a cabeça erguida. Com o dinheiro na conta, eu fiz as transferências conforme eu tinha planejado. Primeiro, a doação para a instituição da Simone. Quando ela viu o comprovante, ela não conseguia parar de chorar. "Dona Silvia, a senhora não tem noção do que isso significa para aquelas crianças." Eu apenas a abracei. "Significa o futuro delas, Simone. O mesmo futuro que eu ajudei você a construir." Depois, depositei o valor do fundo do Nando. A doutora Eliane cuidou de toda a burocracia para que o dinheiro ficasse blindado. A Cláudia podia tentar o que quisesse, mas aquele dinheiro só sairia dali quando o meu neto fosse um homem feito e pudesse decidir o próprio caminho. Eu me mudei para um apartamento de 2 quartos, perto da igreja e do trabalho da Simone. É um lugar iluminado, com uma varanda onde eu coloquei todas as minhas plantas. No primeiro café da manhã que tomei na casa nova, eu olhei para o horizonte e senti uma leveza que eu não sentia há décadas.
Não havia mais a pressão de agradar. Não havia mais a espera por um telefonema que nunca vinha carregado de afeto. Eu era apenas a Sílvia. Claro que a história não acabou ali. A Cláudia, quando soube que a casa tinha sido vendida e que o dinheiro já tinha sumido da conta onde ela esperava colocar as mãos, teve um surto. Ela apareceu no meu novo prédio, gritando com o porteiro, exigindo subir. O zelador, o Sr. Joaquim, um homem muito educado, ligou para mim. Dona Sílvia, tem uma senhora aqui embaixo muito alterada dizendo que é sua filha. Eu respirei fundo e disse: Sr. Joaquim, por favor, peça para ela se retirar. Se ela continuar fazendo barulho, pode chamar a polícia. Eu não autorizo a entrada de ninguém que não tenha sido convidado. Eu ouvi os gritos dela lá da varanda. Ela gritava que eu era uma velha louca, que eu ia morrer sozinha e que ela ia provar que eu fui coagida pela estranha, referindo-se a Simone. Mas sabe o que é engraçado? Eu não senti medo. Eu senti pena. Pena de uma mulher que teve todas as oportunidades de ser amada, mas que preferiu o caminho da ganância. Ela não estava gritando por saudade da mãe. Ela estava gritando pelo patrimônio que estava escapando por entre os dedos dela. Aquela noite foi a última vez que eu ouvi a voz da minha filha pessoalmente. A doutora Eliane entrou com uma medida protetiva para garantir que eu tivesse paz na minha recuperação. O juiz, ao analisar o histórico do abandono no hospital e as provas que a gente reuniu, concedeu a liminar na hora. A senhora tem o direito ao sossego, dona Sílvia, disse a Eliane. E foi o que eu tive, sossego. Mas eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora podem estar pensando: mas dona Sílvia, é sua filha, como a senhora teve coragem? E eu respondo com outra pergunta. Onde estava a filha quando o médico ligou 47 vezes? O amor é uma via de mão dupla. A gente não pode passar a vida toda abastecendo o tanque de quem só quer nos atropelar. Ser mãe é dar a vida, mas não é aceitar que tirem a nossa dignidade em troca de um título de família. A Simone continuou sendo o meu anjo da guarda. Ela vinha quase todas as noites depois do trabalho. A gente tomava chá, lia livros e ela me contava sobre como as obras na instituição estavam avançando. O telhado novo já estava pronto, as paredes estavam sendo pintadas de cores alegres. Eu me sentia parte de algo maior. Eu não era mais a Sílvia que a filha não queria. Eu era a Sílvia que ajudou a mudar o destino de dezenas de crianças. E o meu coração? Bom, o meu coração físico estava batendo forte, graças aos remédios e às caminhadas matinais que eu comecei a fazer. Mas o meu coração emocional, esse estava cicatrizando. De vez em quando, eu olhava para o fundo da gaveta e via uma foto da Cláudia pequena, com Maria Chiquinha no cabelo, rindo na praia comigo e com o Miguel. Aquela Cláudia, aquela menina doce, eu ainda amava. Mas a mulher que ela se tornou, aquela eu não conhecia mais. E a gente não pode viver de memórias de quem as pessoas foram, a gente tem que lidar com quem elas são agora. A Cláudia e o Ricardo acabaram se mudando da cidade alguns meses depois. Ficaram sabendo que o Ricardo se envolveu em problemas financeiros na empresa dele, o que explicava a pressa dela em querer o meu dinheiro, e eles tiveram que vender o tal apartamento de luxo e ir morar em um lugar mais simples. Eu não comemorei, eu não desejo o mal de ninguém. Mas não pude deixar de pensar na ironia da vida. Ela queria me colocar em um asilo para vender a minha casa e acabou perdendo a dela por causa da própria ambição. Eu continuei vivendo a minha vida. Voltei a dar aulas de português, mas agora como voluntária na igreja, ensinando adultos que não tiveram a chance de estudar quando eram novos. Ver o brilho nos olhos de um senhor de 60 anos, aprendendo a escrever o próprio nome, me dava uma satisfação que nenhum champanhe na praia da Cláudia conseguiria dar. Eu estava cercada de propósito. Sabe, minha gente, a velhice pode ser uma fase de muita solidão se a gente permitir, mas ela também pode ser a fase da nossa maior liberdade. Quando a gente para de ter medo de ficar sozinha e começa a valorizar a nossa própria companhia e a companhia de quem nos faz bem de verdade, o mundo se abre. Eu perdi uma filha, é verdade. Mas eu ganhei uma família imensa na igreja. Ganhei uma filha do coração na Simone e recuperei a pessoa mais importante da minha vida, eu mesma. Se você está aí do outro lado, sentindo que o seu coração está pesado, que você está sendo usada por quem deveria te amar, ou que o tempo está passando e você ainda não teve coragem de dizer basta, olhe para a minha história. Eu precisei quase morrer para acordar.
Eu precisei ver 47 chamadas perdidas para entender que eu estava ligando para o lugar errado. Não espere o seu corpo parar para você começar a se respeitar. A vida é um presente precioso demais para ser entregue nas mãos de quem não sabe o valor que você tem. Hoje, quando eu olho para o espelho, eu vejo as rugas, vejo a cicatriz da cirurgia no meu peito, mas vejo um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Eu sou a Dona Silvia Ferreira, e eu não sou mais uma vítima da minha própria dedicação. Eu sou a dona da minha história. E essa história, minhas amigas, ainda tem muitos capítulos bonitos para serem escritos, longe de qualquer drama e cercada de muita, muita paz.